Você tem pensado sobre saúde e espiritualidade em sua vida? Mas como encontrar conteúdos atualizados e sérios sobre esse assunto? Chegou a AME PES, a assinatura de conteúdo da AME São Paulo. São aulas, cursos e palestras exclusivos, vaga garantida no AME em Foco, evento mensal fechado para assinantes, integração com o grupo do Telegram AME Responde, participação no Journal Club, um evento online de discussões sobre pesquisas e espiritualidade, e ainda descontos em produtos e muito mais. Faça já a sua assinatura da AME PES e aproveite para fazer o bem. Quem assina a AME PES ajuda a AME São Paulo a atender milhares de pessoas com um atendimento gratuito Coração Fraterno. Venha fazer parte dessa conexão entre saúde, espiritualidade e fazer o bem. Você junto da AME São Paulo. Olá, boa tarde. Fábio Nasri, no nosso 24º Café com André Luiz. Hoje nós temos dois convidados ilustres. O Alan Pavan, que é físico teórico, ele se autodenomina curioso e espírita. Ele é lá de Juiz de Fora. E a Angélica, que já é conhecida de vocês, a Angélica já esteve aqui em nosso programa, ela é bióloga. E você é professora também, né, Angélica? Você quer se apresentar um pouquinho? Bom, eu sou bióloga, então, como falou, prazer estar aqui com vocês de novo. E eu fiz a minha pós-graduação de genética psiquiátrica, né? Atualmente eu sou doutoranda, trabalhando com edição gênica de doenças raras e faço parte da AMERGS, aqui do Departamento Acadêmico da AME do Rio Grande do Sul. E você está aí em Minas, né, Alan? Isso, eu estou em Itajubá. Itajubá, perfeito. Muito bom. Hoje nós... Isso, na Universidade Federal de Itajubá. Isso. Hoje nós vamos falar de uma situação bem interessante do livro Missionários, no capítulo 13, quando, eu não sei se vocês se recordam, nós estamos naquele momento onde o Sigismundo está para encarnar e há todo um preparo, né, toda uma liturgia desse momento, né, que está muito bem detalhado no livro, inclusive a questão dos gametas, como é direcionado isso, como é trabalhado na questão gênica. E aí o Alan vai explicar um pouquinho para a gente das questões das forças eletromagnéticas, que forças são essas, que vira e mexe aparece na literatura espírita. E a Angélica, por sua vez, depois vai dar uma palhinha de como isso pode acontecer do ponto de vista genético. Mas antes de começar, né, antes da gente entrar no programa, eu vou fazer uma prece para que a gente possa ser bem orientado, guiado, que as nossas expressões possam ser as mais felizes e a nossa condição seja a melhor possível. Pai, guia-nos, Pai, nessa nossa pretensão. Sim, Pai, somos pretensiosos. Sempre à busca do entendimento, sempre à busca da compreensão, entendendo a nossa capacidade limitada de entendimento, mas também, Pai, entenda a nossa boa intenção. Nossa boa intenção de perseguir o Teu caminho, perseguir a bússola, perseguir o rastro, Pai, que Tu nos deixa através desse arsenal maravilhoso da literatura que nos forneceste, através do nosso Chico, através do nosso Kardec, de tantos outros, Pai, que psicografaram para nós. Que possamos, Pai, ser fiéis, que possamos ser lúcidos, equilibrados nas nossas opiniões e que possamos, Pai, iniciar uma trilha, uma picada, que eu sei que um dia, Pai, virá uma estrada. Que assim seja. E aí, Alan? O que é essa tal de energia eletromagnética que vive aparecendo e a gente não sabe nada disso? Você consegue explicar um pouquinho para a gente? Boa noite para todos. Vou falar um pouquinho sobre isso. A ideia é explicar, falar um pouquinho, né, sobre esses conceitos científicos
que tanto aparecem, né, na doutrina espírita e muitas vezes há confusões, né, sobre o significado de cada uma dessas coisas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre noções de eletromagnetismo, de uma maneira bem simples, né? E que seja mais acessível possível. Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que para falar de eletromagnetismo, eu tenho que falar de carga elétrica. E isso é uma coisa importante, ainda mais dentro do espiritismo, né? Porque a carga elétrica é uma propriedade da matéria, é uma das propriedades, né? A massa é outra propriedade. E existem outras propriedades que a física estuda, que eu não vou entrar na discussão aqui, mas só para a gente entender. Então, a questão da carga elétrica, né, a gente geralmente vai denotar ela por esse símbolo Q, e ela tem três propriedades principais. Né? Elas são, a gente convencionou ser de dois tipos, e a gente chamou de positivo e negativo. Poderíamos dar qualquer outro nome, mas, em geral, esse aqui é o que ficou consolidado na literatura. Né? Ela tem duas características. Tá? Então, a carga elétrica ela pode ser positiva ou negativa, e dependendo da sua característica, a gente pode ter atração ou repulsão. Né? Duas cargas iguais, de sinais iguais, elas geram repulsão, e duas cargas, né, de sinais opostos, elas têm atração elétrica. Outra coisa que é importante é que a carga, a gente diz que ela é conservada, é uma quantidade que é muito importante. Por exemplo, dentro do espiritismo, a gente poderia dizer que o espírito ele é conservado, né? Ele não se destrói, né? E ele não é criado do nada. Eu posso tirar ele de um lugar, se eu tirar ele de um lugar, ele tem que aparecer em outro lugar. Então, é uma propriedade importante, é essa de que eu não destruo carga, eu não crio carga, eu só transfiro de um lugar para o outro. E, por fim, a terceira propriedade é que ela é discretizada ou quantizada. Também discretizado e quantizado tem o mesmo significado. Significa que existem porções individuais, então eu acumulo uma quantidade, se eu quero juntar uma quantidade maior de cargas, eu acumulo isso, né? Então eu acumulo, por exemplo, 5.000 cargas, de 5.000 unidades de carga, e gero uma carga maior. Né? Isso é muito curioso, né? Então a ideia que aparece, né, nas obras da codificação, por exemplo, quando a codificação foi estruturada, né, a teoria científica vigente era a teoria dos fluidos. Né? Então a gente fala, tudo era interpretado em termos de fluido. Então tinha o fluido elétrico, o fluido magnético, o fluido calorífico, né? Tinha o calorífico, que era um fluido que representava o calor. Depois a ciência foi evoluindo e a gente foi mudando de descrição, né, dos fenômenos, assim como dentro da própria série André Luiz, né, a gente vai ver que lá mais para frente no livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz vai falar dessa ideia de que a gente poderia trocar o conceito de fluido por o conceito de campo, que é o que eu vou falar daqui um pouquinho. Então, assim, se eu tenho essa propriedade elétrica, né, como é que funciona? Se eu tenho carga elétrica, se eu tenho essa característica, eu vou sofrer a influência de algum tipo de campo. Né? Então, é assim que a gente trabalha na ciência. Né? Um campo, eu já daqui um pouquinho vou dar a descrição, mas um campo ele é uma propriedade que, se eu tiver uma característica específica que interage com esse campo, ele sofre a influência dele. Tá? Então, a ideia de fluido elétrico, ela não é
ela não é equivocada se eu imaginar que eu junto uma quantidade muito grande de cargas elétricas individuais e ela é tão grande que aquilo se comporta quase como um fluido viscoso, uma gelatina, algo do tipo. Tá? Bom, então, o que acontece? Eu vou, então, por agora, abandonar a noção de fluido, né? E vou falar assim, eu preciso de uma noção um pouco mais abstrata, que é a noção de campo. Eu vou dar uma noção, ela é um pouco imprecisa, mas acho que ela é o suficiente para explicar o que a gente depois vai debater mais de perto nessa questão das influências, né, da influência ali dos engenheiros, né, no processo de reencarnação do Sigismundo. Né? Eles atuam de maneira, aí tem, se a gente pegar o texto, tem lá, de maneira magnética. Então, como é essa atuação de maneira magnética? A gente tem um campo magnético e ele, dado uma certa propriedade, ele interfere nessa propriedade e aí eu consigo agir. Né? Então, o que é um campo? O campo, a gente pode pensar como um mapa da distribuição espacial e temporal da influência que uma carga sofre. Ou seja, se eu tiver carga elétrica e passar perto de um campo, eu vou sofrer uma influência desse campo. Se for um campo elétrico, vai ser de um tipo, se for um campo magnético, vai ser de outro tipo. A carga elétrica sofre influência dos dois campos. Na verdade, campo elétrico e campo magnético, eles estão conectados via as equações de Maxwell. Eles são duas expressões diferentes de uma mesma coisa. Né? Então, por isso que a gente chama de eletromagnetismo, porque foi a junção da descrição dos fenômenos elétricos e da descrição dos fenômenos magnéticos como sendo um único fenômeno que aparece, que se mostra de maneira diferente segundo as suas características. Então, o campo, ele diz para mim o quão grande ou pequena é a influência, né, a influência que uma carga elétrica vai sofrer se eu posicionar ela em algum lugar do espaço. Tá? Então, se eu pegar... Então, tá vendo que a força elétrica e a força magnética, né, se eu somar as duas, eu terei a força eletromagnética. Né? Então, a força elétrica ela depende do campo elétrico e depende da carga. Se a carga for zero, então se eu pegar uma partícula neutra, sem carga, ela não sofre influência do campo elétrico. Se eu pegar a carga zero, ela não sofre a influência do campo magnético. Então, essas equações eu coloquei aqui só para mostrar que essa é a maneira, inclusive, que a gente mede a intensidade de um campo. Eu ponho uma carga numa determinada posição do espaço e vejo o quanto ela é influenciada pela presença desse campo. Se tem campo, tem influência, né? Tá vendo? Isso aqui é diferente de zero. Se não tem campo, aí isso aqui é zero, então não tenho força nenhuma na partícula. Né? Bom, vamos tentar entender um pouquinho melhor. Eu vou conectar aqui num simulador, né? Que ele mostra para a gente o seguinte. Então, ó, se eu pegar uma partícula e colocar aqui no espaço, cada ponto do espaço aqui eu tenho uma setinha que me mostra em que direção essa influência se dá. Então, tá vendo que se eu colocar alguma coisa aqui, de uma outra partícula aqui, ó, ela vai tentar empurrar essa tenta empurrar essa, e essa tenta empurrar essa. Tá vendo? A direção da seta aqui, ela me dá essa noção, ó, de como é que eu tento empurrar. Ó. Tá vendo que aqui eu tô empurrando para cá e essa daqui está empurrando para lá. Né? Essa cor vermelha aqui mostra para mim que a influência ela é bastante intensa perto da carga, e quanto mais eu vou me distanciando, menor é essa influência. Né? Ele permite aqui, por exemplo, se eu pegar e colocar aqui um sensor, ó, deixa eu pegar aqui um sensorzinho, colocar aqui, ele vai indicar a direção e a intensidade da influência. Ó, tá vendo? Se eu aproximo o sensor perto da carga, olha, o campo aqui ele é muito intenso, o campo é a seta vermelha. Conforme eu for me afastando,
ele muda de tamanho, ou seja, muda de intensidade e também muda de direção, tá vendo? Ele varia aqui conforme, ó, nesse ponto, por exemplo, eu tenho o campo dessa carga mais o campo dessa carga, ele dá um campo zero, tá? Um campo resultante zero, ok? Muito bem. Então, voltando para cá, então deu para ter uma ideia de que quando eu tenho uma carga, ela vai gerar um campo no entorno dela, e se eu aproximar uma segunda, essa segunda carga é influenciada por ele. Essa característica, né, essa é a característica essencial que vai aparecer lá na questão do reencarne do Sigismundo. Né? Então, eu tenho os engenheiros lá, os instrutores, né, ele tem uma atuação, ele pode produzir um campo, esse campo vai interagir com as cargas, né, que compõem a matéria ali das células reprodutivas, e isso vai gerar movimentos e deformações que podem conduzir, podem favorecer e conduzir o processo de formação dos fusos mitóticos na divisão celular e todo esse processo, tá? Bom, aí o que acontece? Então, tanto o comportamento do campo elétrico e do campo magnético, eles são mais ou menos parecidos. Então, se eu tenho uma região onde tem um determinado campo e eu passo uma carga ali por ele, ele vai sofrer a influência, né? Além dessa junção dos fenômenos elétricos com os fenômenos magnéticos, posteriormente a gente percebeu que a luz também, e isso é um ponto bastante importante dentro do Espiritismo também, mas a luz também é um fenômeno eletromagnético. Né? Então, eu consigo descrever os fenômenos ópticos, né? A luz e tudo que envolve ela, olhando o comportamento de campos elétricos e campos magnéticos. Isso aqui é um exemplo do espectro eletromagnético. Né? Então, se tiver ondas muito curtinhas, elas são muito energéticas, então a gente dá nomes aqui, né? Raios gama, raio X. Raio X é esse tipo de onda que ela é bem estreitinha, né? Se você for lá no equipamento e ficar na frente de um raio X, ele consegue fazer uma fotografia dos seus ossos, né? Isso aqui são as escalas aproximadas de tamanho. E além disso, existe uma relação entre luz e temperatura, né? Quanto maior a temperatura, né, menor é o comprimento de onda da minha onda e mais energética ela é. Né? Então, isso aqui é uma coisa. Essa discussão do espectro eletromagnético, ela é bastante interessante e a gente poderia fazer isso num outro momento, quando a gente vai falar, por exemplo, né, de espíritos inferiores, que aí a gente vai falar que tem uma baixa vibração, tem uma frequência baixa, né? E espíritos superiores que têm uma frequência de vibração mais alta, e aí a gente pode tentar encaixar isso dentro da ideia, da mesma ideia que a gente tem dentro do espectro eletromagnético. A gente poderia construir um espectro espiritual dizendo, olha, se a vibração do espírito é mais baixa, ele está numa parte do espectro, se ele é mais alto, ele está na outra parte. Tá? Mas é só para ilustrar que os fenômenos magnéticos e elétricos estão relacionados também com os fenômenos ópticos, com os fenômenos térmicos. Então, vê que eletromagnetismo, ele praticamente toca todas as áreas da física, ele está lá para ajudar a descrever os fenômenos. Bom, se eu falei que o campo é um mapa espacial e temporal da distribuição, né, da influência que uma carga sofre por alguma coisa. Se eu variar isso no tempo, eu sou capaz de gerar uma coisa parecida com essa, que isso aqui é o que seria uma onda eletromagnética. Então ela tem a componente do campo elétrico, que é a parte, essa seta, esse vetor, né, que a gente chama e tem perpendicular, né, aqui no outro plano, a componente magnética. E para finalizar, então, isso aqui é obtido, quem conseguiu
agrupar todos esses fenômenos e compilar isso, assim como Kardec foi o codificador, né? O codificador do eletromagnetismo foi o Maxwell. Então, todas as questões referentes a eletromagnetismo são descritas pelas equações de Maxwell, né? E dela sai a equação de onda eletromagnética e também isso aqui que mostra para a gente que o campo elétrico e o campo magnético estão relacionados, eles são relacionados, por exemplo, com a velocidade da luz. Então, uma onda eletromagnética que se propaga, né, nessa direção X aqui, se propagando a velocidade da luz, ela tem esses vetores se movimentando, por exemplo, perpendicularmente, e tudo isso é obtido via a equação de Maxwell. Deixa eu só mostrar como funciona essa ideia da onda eletromagnética, que se eu pegar em uma dimensão, né, o que é uma onda? Uma onda é a propagação de uma perturbação que eu faço no meio, né, ou no campo. Se eu faço uma perturbação no campo, se eu chacoalho uma carga, ele varia o campo, e essa variação de campo se propaga pelo espaço. Então, se eu pegar isso aqui, ó, né, deixa eu aumentar aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, puxo para cá, solto, eu vou gerar um sinal aqui. Ó. Tá vendo que eu tenho uma oscilação aqui, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Se eu puxar aqui, ó, e soltar, ó, eu gero uma propagação de sinais, né? Então é mais ou menos assim que uma onda eletromagnética funciona. Eu vou lá, chacoalho o campo elétrico, ele vai começar a se mexer e se propagar no espaço. É dessa forma que a gente consegue, né? Então, se eu pegar uma onda eletromagnética e jogar ela numa carga elétrica, ela vai fazer a carga elétrica se movimentar. É dessa forma que a onda eletromagnética interfere na carga elétrica, que vai gerar aqueles movimentos, aquela seleção dos gametas que ali no processo do Sigismundo acontece. Você tem o espermatozoide, né, o óvulo, eles são compostos por átomos, eu tenho uma certa estrutura, eu posso ter moléculas polares ali, então eu consigo manipulando essas características, eu consigo gerar comportamentos, né? Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu voltar aqui de novo, só para mostrar em duas dimensões que é mais interessante, né? Em duas dimensões, como é que eu mostro uma onda se propagando? Aí. Então, ó, se eu fizer uma pequena perturbação aqui, ó, olha o que acontece. Eu gero um padrão de onda, né? Um padrão de onda em todo o espaço, né? Se eu imaginar que isso aqui é um campo, né? Então, cada ponto desse tem um valor, então o valor do campo está mudando com o tempo. Então, é desse jeito que a gente faz. Vamos supor, né? Eu venho aqui e falo assim, o gameta está aqui, então eu vou deslocar aqui, fazer um deslocamento e vou soltar. Olha o que vai acontecer. Então vai gerar todo um movimento e um deslocamento do sistema como um todo, e isso vai levar a certas condições especiais. Da parte de eletromagnetismo, era isso que eu tinha para apresentar. Né? Eu acho que agora a gente pode discutir as outras partes. Eu queria passar a bola para a Angélica, né? E se tiver alguma dúvida também eu estou à disposição. E aí, Angélica, assim, você agora como bióloga, né? Você imaginando lá o DNA, você imagina que o DNA está composto por átomos, está composto por cargas, né? Sim, E aí vem alguém e joga um campo eletromagnético nele, né? Um espírito, né? E depois o Alan vai dizer se o espírito é campo. sensacional. E aí, o que você acha, Angélica? Dá para pensar nesse modelo? Muito dá para pensar nesse modelo, porque a gente sabe em laboratório que o DNA ele tem carga negativa. Tanto que se a gente for trabalhar em eletroforese, por exemplo, que a gente tem que fazer algumas técnicas de laboratório, que a gente tem que correr o DNA em gel, enfim, né?
a gente tem que colocar dentro de uma corrente elétrica porque o DNA ele corre do lado positivo, porque ele tem carga negativa, né? Então eu acredito que sim, pelo que eu vejo, que eu vi, né? E o Alan pode me corrigir, mas justamente, né? Eu acho que como carga, né? Como tendo carga, com certeza pode ter esse efeito de um campo eletromagnético que vá atrair, ou vá repelir, ou vá, né? Dar algum movimento, né? Uma atração, enfim. Eu recentemente orientei um aluno e ele fez um trabalho sobre, eu não sei se você conhece, uma técnica chamada Tumor Treating Fields. Você já ouviu falar? Já. Ela existe você aplica campos elétricos no cérebro e ele, numa determinada frequência específica, uma faixa muito estreita ali, de 100 a 300 kHz, o que que acontece? O processo de mitose, ele é interrompido por causa da aplicação desse campo elétrico, né? Então, ele atua ali no fuso mitótico, no processo de divisão, ele atua naquele processo e separa, quebra isso e interrompe o processo de divisão celular. Então, isso é uma técnica de tratamento de tumor, né, de tumor cerebral agressivo, que é o glioblastoma. E a premissa física da técnica é muito simples, né, e muito interessante, porque ela trabalha exatamente nessa linha. Ela fala assim, olha, ela atua só em células em alta divisão celular e não afeta as células que estão em baixa divisão celular ou células sadias. Então ela ataca o tumor, mas não ataca o entorno do tumor. E tem tudo a ver com essa questão mesmo dos microtúbulos, né? E o Entra um pouco naquela movimento, coisa que a né? gente discutiu, Fábio, entra de microtúbulos. Exato. E arrebenta ali e ela mata, gera morte celular. Essa morte celular é o processo, né, que essa técnica que foi descoberta aí, ela está sendo estudada em outros cenários, mas ela usa exatamente esse processo que parece que é o que acontece ali no caso do Sigismundo, né? Assim, há uma aplicação de um campo, né? E essa aplicação pode, ela atua Sim. dessa maneira, né? Você gera ali É, um campo magnético, um campo elétrico, pode sim, ser mensurável até, né? A sim, gente não sim. faz o Eu acompanhamento ali do Sigismundo, né? sim, sim. Não, eu estava falando assim daquela seleção do espermatozoide, né, para chegar no óvulo, que tem toda essa questão desse campo eletromagnético, né? Mas, claro, com certeza faz todo sentido, né? Por exemplo, nessa técnica, porque justamente nas divisões existe esse movimento dos cromossomos para os polos celulares da célula, né? Mas assim, ali nesse caso, não está acontecendo divisão naquele momento, né? Aí não tem uma atuação no. Mas e sim precisa que algo o puxe ou selecione, o leve em direção ao o ovócito, que nesse caso que está ali disponível para fecundação, né? Eu achei isso sensacional. Tem tudo a ver, né? Agora, quando a gente dá um passe, né? O que acontece? Eu gero um campo no passe, Alan. Se for um passe misto, né, que eu tenho o mentor aqui atrás, misturando com o meu ectoplasma, eu gero um campo, eu posso atuar na célula, porque é um dos mecanismos possíveis, né, de cura. Como é que fica isso, Angélica, Alan, no DNA, assim, vocês... Eu já quero até fazer mais uma pergunta para ele depois. Deixa ele responder essa primeiro. Essa é muito difícil. Eu posso dizer o que eu suponho, né? Eu já estudei algumas coisas sobre o passe, então, de fato, a gente sabe o que a gente sabe. A gente tem o fluido, né? O fluido animal, tem o fluido inteligente, então tem as especializações do fluido cósmico universal. Mas eu gosto muito da descrição que é feita, que você diz assim, olha, existe, e isso combina muito com
com a visão de teoria de grande unificação da física, né? A física sempre está tentando fazer um negócio chamado grande unificação, unificar todas as forças, a descrição de todas as forças. Todas as coisas são fruto de uma coisa só, mas especializadas de maneira diferente. Eu acho que como eu entendo o passe, né, a componente material vem do médium, então e aí ela está bastante sujeita a campos elétricos, campos magnéticos. A componente espiritual vem da combinação do mentor com o médium, né, o espírito do mentor e do médium, né, vamos dizer assim, para qualificar o fluido que vai ser transferido, porque a gente é intermediário, né? O médium é o intermediário, ele só cede, né? A gente fala, a coisa boa não vem do médium, vem do plano espiritual, né? A gente luta muito para não entregar algo ruim, né? Não contaminar. Então, os mentores fazem esse trabalho, mas eu entendo que há uma manipulação, né? Então, essa manipulação deve ser a nível de campo, né? Então, o espírito gera um campo para especializar aquele fluido, e aí, ao fazer isso, esse fluido chega até o paciente, né? Com uma determinada característica. Ele não precisa necessariamente direcionar esse campo que o espírito está gerando para a pessoa que está recebendo o passe. Ele gera isso para especializar o fluido que vai ser transferido, que é a parte, né, anímica, né, a parte semimaterial, vamos dizer assim, da pessoa que vai receber o passe. Então, eu diria que é uma influência, eu estou usando essa palavra para tentar colocar nesses moldes, né? Ela influencia a parte material de uma maneira especial para que ela chegue ao paciente, né, que está sendo tratado ali com o passe, a pessoa que está sendo assistida, com aquilo que ela necessita, né? Cada um que senta lá precisa de uma coisa diferente. Então, você está usando a base é a mesma, que é o fluido anímico do médium, né? Mas a especialização é feita em geral pelo espírito, né, que tá gerenciando o passe, né? Por isso que a gente tem que fazer um bom preparo para entregar uma coisa que pode ser pode ser adaptada para cada caso, cada pessoa diferente que senta lá. É mais ou menos como eu enxergo essa questão. Quando eu penso nisso, assim, nessa transmissão de energia, posso chamar de energia? Ou esse campo, não sei agora, o Alan vai me corrigir. Mas essa transmissão, né, ela, acredito eu, até pelo que a gente tem de informação dos livros, né, o da Evolução em Dois Mundos, que traz isso, que seria através da mitocôndria, inclusive das células, que viria esse fluido vital, passaria para o corpo físico, né? Então, isso aí que seria na máquina, como é que ele chama, das células, né? Máquinas Ai, não me lembro exatamente a palavra. Eletromotriz. Acho que Isso. Então, por aí, trazendo essa energia, né, para o nosso corpo, enfim. E eu queria fazer uma pergunta para o Alan ainda. Que a minha dúvida é justamente porque além disso, tá? Eu acredito dessa transmissão, que, assim, eu estava falando de cargas do DNA, né? Mas o DNA ele não está sozinho e ele não age sozinho, ele age através das proteínas, porque afinal de contas, claro que ele é o molde para que sejam feitas proteínas, mas as proteínas elas precisam estar protegendo o DNA, as histonas, enfim, estão protegendo o DNA, tem as proteínas que vão lá e conseguem chegar nos genes para que os genes sejam lidos, né, e transformados em RNA mensageiro, né, transformados não, mas lidos e formados em RNA mensageiros, enfim. Então, o que eu entendo, assim, de uma forma bem simples, assim, que eu tento pensar, né, porque não sei, que acredito que se imaginar uma célula em funcionamento é uma orquestra muito perfeita, né? Então, claro,
existem células que têm proteínas que outras não têm, que poderiam estar atuando nos genes e fazendo com que esse gene em específico é lido em células específicas. Mas é o momento que existe toda uma parte de sinalização celular, enfim, a célula pode ser muito grande para com essa coisinha pequenininha, ela conseguir ir até o DNA, sabe? Chegar lá, enfim, todo esse balé que tem lá dentro, assim, eu não sei, eu tenho na minha cabeça que possa existir muita influência desses campos dentro desse micro, né, da célula para que isso aconteça nessa orquestra toda. E não sei se tu tem alguma visão disso, assim, o que que tu imaginas? Porque para mim é muito vago, assim, né, Então, mas essa pergunta é muito boa e o Fábio, assim, ah, a gente acabou de submeter um projeto olha só. há, há 3 semanas atrás, um projeto FINEP, né? Porque uma das coisas que a gente quer fazer é justamente é um projeto de aplicações de neurociência. E uma das coisas que a gente quer fazer é coletar a maior quantidade de dados possível de células cerebrais. E quando eu digo dados, é assim, propriedades físicas, propriedades elétricas, propriedades magnéticas, propriedades biológicas. Então, tem microscópio de força atômica, tem espectrômetro de massa, tem não sei o que. A gente está pedindo um conjunto de equipamentos é, é, que eu acho que seriam muito úteis, porque é muito difícil fazer esse tipo de medida. Então, por exemplo, para te responder isso com propriedade, eu teria que falar assim: olha, eu vou pegar uma célula, vou pegar um nanoeletrodo, um microeletrodo, colocar na célula e vou ativar a célula e vou vasculhar a célula para ver se tem variação de campo, tem indução de campo para uma determinada direção, né? Que aí a gente poderia, vamos dizer assim, dar essa resposta do tipo: olha, eu tenho a mitocôndria aqui, eu tenho outra organela aqui, outra aqui. Mas por que elas se aproximam num determinado momento? Porque você tem uma distribuição de campos que converge empurrando Uhum, todas elas para a mesma direção, por exemplo. uhum. Aí, assim, bom, aí vem a pergunta que você falou: esse campo vem da onde, né? Quem é que liga, quem é que desliga? Tem algum mecanismo físico? Não consigo enxergar nenhum mecanismo, né, que possa, vamos dizer assim, dar Explicar. ignição nesse processo. Uhum. Então eu vou procurar outra fonte. Quem é que gera essa? Porque esse processo que a gente vai com esse projeto que a gente escreveu, que a gente quer olhar lá do comportamento dos microtúbulos e tudo mais, das células neuronais. Então, assim, se você tem ali sinais elétricos passando, então você pode ter geração de campo, né? Então eu não falei, mas tem uma das leis lá, se vocês não lembram, lembra da regra da mão direita, né? A corrente passa aqui, o campo ele Aham. é circulatório, né? Regra da mão direita. E aí, então, assim, se você tem corrente, sinal elétrico passando, você tem Um geração campo de campo magnético. magnético, por exemplo. Uhum. Pode ser em, pode ser em escalas minúsculas, mas tem. É, Né? É claro que que se você bom. for para escalas muito pequenas, aí existem outros fenômenos, Mas que tu já são fenômenos explicou. quânticos, e aí a descrição. Mas, em princípio, né, isso que você. Eu também acho que até mesmo o processo, né, ali no Sigismundo ele vai falar que você tem uma divisão em 3 partes, aí a parte de cima vai entortando, então você tem um processo de deformação, um vai virar a coluna vertebral, né, o sistema nervoso, o outro é o sistema digestivo, o outro. Aí essas coisas vão se deformando para especializar as células, porque no início é tudo, vamos dizer assim, é tudo. Aí você também pode me corrigir se estiver errado. É tudo parecido com célula-tronco, né? Dali você especializa para várias outras, né? Não são células diferentes inicialmente. Dali você especializa. Então, se você tiver controle dela, você pode fazer um intestino, você pode fazer um rim, você pode fazer uma coluna vertebral, enfim, você consegue fazer muitas coisas. Mas eu acho que
o que governa isso, certamente, são essas distribuições de campo, né? Então, eu lembro, para esse trabalho do meu aluno, a gente estudou um pouco dessa parte, então lá falava justamente isso. Na questão ali do processo de divisão, você tem você gera, se você aplica um campo, você separa as cargas positivas e negativas, e aí você gera um dipolo. Então você tem campos dipolares. E aí isso vai gerar movimentos. Você tem torques, a coisa gira, acontece um monte de coisas que auxiliariam, por exemplo, nesses fenômenos, com certeza, influenciariam, né, esses fenômenos. Então eu acho que sim, né? Agora, para te dizer, olha, é assim que influencia, teria que medir. Não, perfeito, mas já me explicou porque já não é aquela loucurada só assim, né? Faz um sentido, tanto que vocês vão estudar isso, né? Então, muito legal. E saber que podem ter campos minúsculos, entende? Coisas pequenas que tenham Microcampos, né? eletricidade e campo. É, isso é muito legal. E no desenvolvimento faz todo sentido. Agora, assim, pensando aí no que você falou, Alan, assim, desses campos que atuam, inclusive a nível celular, né? Porque a gente fala a nível celular, mas as células são compostas de átomos, que são compostas, quer dizer, a coisa vai indo para uma escala muito pequena, né? Como é que, assim, Uhum. a ideia, né, que brota do espírito, que vira pensamento, ela potencialmente pode gerar este campo que pode ser motriz e chegar nas células, ou seja, como é que funciona na tua cabeça essa questão das ondas, né? Quer dizer, quando eu emito um pensamento com determinada frequência de onda, como é que isso impacta na visão de vocês, porque impacta no DNA também, né? Como é que você vê? O espírito é um campo, afinal, né? Ou uma energia? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aliás, eu tive algumas discussões com o Mário, Fábio, sobre esse assunto, né? Que aí entra naquilo que a gente tem também bastante interesse, né? Da consciência. US$ 1 milhão a gente não tem, mas um bônus hora a gente consegue, conforme for. Beleza. Mas vamos lá, de novo, eu posso dizer de como eu imagino que seja, né? E eu sempre tento, assim, essa pergunta ela é importante, porque, assim, existem várias questões físicas. Se eu quero tentar fazer uma descrição, uma modelagem física do espírito, e isso é uma coisa que me apetece muito, é algo que eu quero fazer em algum momento da vida, dessa vida, né? Eu quero tentar contribuir pelo menos um pouquinho. Eu entendo que a física no final do dia, né? O que a física faz? Ela se debruça sobre fenômenos e tenta modelá-los segundo um conjunto de regras, né? Então, eu também acho que é possível a gente falar, vamos nos propor a construir um modelo físico do espírito. Das coisas que eu já vi e algumas coisas que eu acho que eu comentei com você, né, naquele grupo de estudos espíritas André Luiz lá da USP, né, a gente mandou umas perguntas para os centros espíritas e uma delas era se o mundo espiritual tinha uma característica material diferente, era um tipo de matéria diferente, ou se tinha a ver com aquela história de dimensão extra. Lembra que a única resposta que a gente teve dizia que o mundo espiritual tem mais uma característica dessa de dimensão extra, o que é ótimo, porque aí a gente consegue medir, consegue fazer experimentos para fazer essa medida de uma maneira, vamos dizer assim, indiscutível, né, do ponto de vista da ciência. Né? O espiritismo já faz muito disso, mas volta e meia nós somos, né, mas isso aí não é assim, não tem o rigor, tarari, tarari. Falou, não, tem muita coisa que é rigorosa, se você procurar de verdade, né? Tem as picaretagens também, a gente sabe, mas tem muita gente séria trabalhando nisso. Mas, deixando esse ponto de lado, eu diria o seguinte, eu acho que eu pelo menos penso no espírito como uma espécie de um tipo de campo especial. Assim como a gente está tentando investigar e dizer que no universo, e aí tem várias sinalizações que ajudam a olhar isso, né?
Então você vê lá, o pessoal que estuda cosmologia, né, eu já fiz coisas em cosmologia, tem a energia escura. O que é a energia escura? É um tipo de conteúdo material que a gente não conhece direito, então a gente diz que aquilo é um campo de determinadas características e que ele preenche 95% do universo. Eu falo, bom, isso seria bastante, vamos dizer assim, bastante expressivo para dizer assim, olha, pode ser que isso seja justamente a matéria espiritual, né? O campo, então assim, então existe uma relação entre matéria escura, pode existir uma relação entre matéria escura e energia escura, e o que é interessante é que a matéria escura ela é o molde das galáxias. Então a galáxia tem aquele formato porque a matéria escura se acumula e a galáxia depois se molda. Bom, isso para mim é o perispírito da galáxia, né? Você tem a matéria escura é o perispírito da galáxia, a matéria ordinária é o corpo físico da galáxia e a energia escura é o fluido cósmico universal. Pronto. Então, sim, tô chutando balde de verdade, mas em princípio eu acho que poderia ser, né? Eu até acredito nisso. Mas aí eu vou tentar, agora eu vou tentar responder a sua pergunta, que é muito mais difícil, que tem a ver com essa questão assim, uma vez que o espírito que detém a faculdade, né, o pensar, o decidir, né, isso tem que ser transmitido para a matéria. E aí entra no que a gente estava conversando antes de entrarmos aqui, da questão é o seguinte, o nosso mundo, a nossa tecnologia, nós só chegamos nesse ponto porque a gente descobriu, né, a gente entendeu como se dá a interação entre o eletromagnetismo e a matéria. Então, o que nós precisamos para construir um modelo de campos, um modelo que descreve os espíritos em termos de campos? A gente precisa descobrir como se dá a interação do espírito, desse campo, desse tipo de campo, com a matéria ordinária. Se a gente conseguir isso, a gente constrói detectores e aí a gente sabe fazer tudo. Então, acabou. A gente entra numa nova era, vamos dizer assim, numa nova era, numa revolução tecnológica, porque a gente vai saber como é que o espírito interage com a matéria. Então, saber como o espírito interage com a matéria deveria ser a nossa busca, descobrir como se dá isso. E aí, o pensamento, então, sendo faculdade do espírito, eu preciso saber como se dá essa interação. Assim, então, se o espírito é um campo, você percebeu que quando eu coloquei lá, eu coloquei aquelas duas equações de propósito, porque assim, como é que eu sei que tem um campo elétrico agindo num lugar do espaço? Eu ponho uma carga lá e ela vai ser empurrada, vai sofrer uma força. Então, eu tenho que saber qual é a força espiritual, qual é a relação entre força espiritual, aí tem que entrar lá o campo do espírito, e a carga. A carga é justamente aquilo que é influenciado pelo espírito. Então, será que é a carga elétrica? Será que é uma outra carga? Né? Por exemplo, a nossa massa é a carga que está associada ao campo gravitacional. Se você tiver massa, você sofre a influência do campo gravitacional. Né? Então, a carga elétrica, se você tiver carga elétrica, você sofre a influência do campo elétrico. A gente tem que descobrir qual é a carga espiritual. Que diga assim, se eu tenho isso aqui, o espírito consegue atuar. Né? E aí tem umas coisas que eu acho interessante, por exemplo, principalmente quando a gente fala de espíritos superiores, né, que ele consegue ter uma amplitude de acesso, né, de conhecimento, de consciência do que está acontecendo, muito maior do que um encarnado. Né? A gente mal consegue prestar atenção na tela do computador. Um espírito superior, ele consegue expandir essa área de sensibilidade e consegue, e aí surge um problema que é um problema que tem a ver com a relatividade, né? Que a relatividade diz o seguinte, olha, eu não posso propagar informação mais rápido que a velocidade da luz.
Então, tem alguns pontos na literatura que me interessam muito quando eles vão falar sobre o pensamento, né? O pensamento se propaga instantaneamente, né? E aí tem a ver com a sua pergunta, Fábio. Porque, assim, se o então, tenho um espírito do outro lado do universo, nem da galáxia, do outro lado do universo. Se eu pensar nele, eu estou lá, né? Aí seria uma coisa instantânea. E aí, se é instantâneo, tem uma série de questões físicas que ficam difíceis da gente conseguir, assim, resolver. Mas, mas eu me lembro de ter, eu acho que em Evolução em Dois Mundos eles falam em algum lugar sobre a questão da velocidade do pensamento. Quão rápido é o pensamento. Que vai falar da ação à distância da prece. Então, todas essas questões estão conectadas com a ideia de que o quão rápido o pensamento se propaga, né? Ele se propaga na velocidade da luz. Para a gente aqui que está na Terra, se for a velocidade da luz, é instantâneo. Mas para um espírito que está do outro lado do universo, vai levar milhões de anos para chegar lá. Então, como é que fica? Aí você pergunta, como é que fica Deus nessa história, né? Ele respeita a velocidade da luz ou não? Em princípio, ele não nem deve, né? Porque senão ele não é onisciente. Para ser onisciente, ele tem que estar em contato, né, com tudo. Ele está em contato com tudo, né? Então, vai juntando todas essas coisas. Esse modelo de campo. Então, assim, se eu vou dizer que o espírito é um campo, então aí dá para, por exemplo, fazer a pergunta que a Angélica fez lá do bóson de Higgs. Você fala, então a gente pode dizer assim, e vai existir um mecanismo que quanto mais inferior é o espírito, né, mais material ele fica. Então, eu gero massa, ele fica, né, uma massa ali espiritual que mantém ele denso, ele não consegue, né, ele não consegue volitar, ele não consegue fazer uma série de coisas. A partir do momento que você vai se desacoplando, a gente fala dessa massa espiritual, ele tem mais liberdade, ele expande, ele tem mais acesso, ele tem mais contato, e aí você, um espírito superior, na verdade, ele está em contato com todos nós, né? Jesus está em contato com todos nós o tempo todo, né? Como se a gente tivesse meio que imerso no espírito dele. Então, você pensa, ele sabe. Você pensa, ele sabe, porque é como se ele expandisse, né, a capacidade de interação. Ele interage com todos o tempo todo. Então, eu diria que, então, resumindo, para, né, fechar aí a pergunta, assim, eu acho que eu acredito que o espírito pode ser modelado por um campo. Aí, se a gente aprender a fazer isso, para a gente aprender a fazer isso, para fazer essa modelagem, a gente provavelmente vai ter que descobrir aquela equação da força ali, ó. De um lado tem o campo espiritual, do outro lado tem a força. Então, a hora que eu apresento ali, ó, alguém ou alguma coisa e ele passa por ali, ele sofre a influência, né? Aquilo que a gente discutiu sobre consciência, eu acho que talvez o caminho seja por aí, inclusive, né? Porque é uma expressão, porque aí é uma expressão da vontade, né? Então, que é uma coisa mais... se eu tenho um experimento que mostra que a atuação da vontade afeta, por exemplo, a trajetória, né? Aquele exemplo que a gente discutiu do astronauta, né? Você pega um astronauta, põe uma mochila a jato nele e joga ele na direção de um asteroide. Se ele tiver inconsciente, ele vai seguir as leis básicas da física como se fosse uma partícula, né, que não tem vontade. Ele colide com a parede. Agora, se ele está consciente, ele pode acionar a mochila e desviar do asteroide. Então, perceba que a vontade, né, a vontade do espírito pode mudar a trajetória. Então, é mais ou menos por aí que eu acho que talvez a gente tenha que seguir. Se eu consigo alterar a trajetória de uma partícula, eu consigo dizer da influência dessa característica. Da mesma forma que eu ligo se eu ligar um campo, eu empurro a partícula para uma direção diferente e tiro ele da colisão. Então, começar a pensar em experimentos que permitam
a gente, por exemplo, conhecer a manifestação do Espírito. Como é que ele se manifesta? Né? Como é que eu sei que tem um Espírito ali e não tem aqui? Né? Eu acho que o Espiritismo usa o médium. Né? A gente sabe que a função do médium é essa. Conectar os dois mundos. Né? Ele serve de intermediário. Mas aí sempre surge, não, mas isso aí pode ser invenção da cabeça do médium. Né? O Chico foi acusado de milhões de coisas, né? Falou, pô, mas eu até lembro assim, você falou assim, se ele não é médium, ele é um ser excepcional, né? Ele merece todo o crédito, porque ele consegue fazer tanta coisa que ele já é um ser humano singular, acabou, né? Então, mas a explicação na ciência a gente tem um negócio chamado navalha de Ockham, né? A explicação mais simples, em geral, é a melhor. E eu acho que a explicação do médium, como intermediário, ela é muito mais simples do que você falar que é um super ser humano capaz de interpretar 1 milhão de papéis diferentes, com ideias diferentes, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Muito bom. Bom, nós Falei muito, desculpa. estamos acabando já o nosso tempo. Passou rápido, né? Acho que a gente podia ficar falando 2 dias aqui sobre isso. Acho que ainda temos que fazer. Café não vai resolver, acho que a gente vai ter que fazer um almoço mesmo. Né, Angélica? Com certeza. Fazer um banquete completo. Bom, tem muita coisa, né? Café, almoço e janta. Eu acho que ainda tem muita coisa para conversar, mas o nosso tempo, infelizmente, é escasso, né? Eu queria agradecer ao Alan, à Angélica, e talvez a gente, dependendo da vontade dos dois, a gente ainda tenha outros programas, enfim, não sei, um dia a gente vai discutir sobre isso, porque tem muito assunto, é muito interessante, tem muita informação e tem muito que pensar, né? Mas, enfim, por hoje paramos por aqui. Eu queria convidar o Alan para fazer a prece. Muito obrigado. Se puder. Obrigado nós. Agradeço a oportunidade o espaço, porque assim como vocês mencionaram, eu também assim às vezes a gente fica procurando, né, os parceiros, assim, onde é que estão os meus parceiros para a gente poder discutir um pouco sobre isso, né? Com quem que eu posso conversar? Onde é que estão os curiosos e malucos que põem a falar, não, vamos pensar um pouquinho, vamos gerar uma angústia na gente, porque gera uma angústia, né? Fazer esse exercício. Você fala, não, será que é isso? Será que é desse jeito? Né? Você não tem respostas completas, prontas. Então, mas eu agradeço muito obrigado, Fábio, pelo convite, obrigado, Angélica, também pelo debate, foi ótimo. Então, vamos agradecer principalmente a Jesus, nosso mestre, nosso orientador, pela oportunidade de estarmos reunidos, falando um pouquinho sobre os seus ensinamentos, lembrando também, embora tenhamos falado de aspectos mais científicos, a gente nunca esquece do amparo do Evangelho que guia todos esses processos, né? O amor de Jesus é a força motriz para que tudo aconteça no seu devido tempo e com os devidos cuidados. Então, obrigado à espiritualidade superior também que nos acompanhou, que permaneceu conosco e que nos perdoem aí qualquer deslize ou qualquer comportamento ou impropério que nós tenhamos feito, mas a tentativa é de buscar entender um pouco mais a verdade. Então, agradecemos a Jesus e aos bons espíritos pela chance. Que assim seja. Muito bom. Eu queria agradecer a todos que estão aqui conosco hoje, nos ouvindo. Eu queria mais uma vez agradecer a Angélica, porque ela já volta aqui a segunda vez, significa que ela sobreviveu à primeira. Sobrevivi. Ao Alan, que espero que nos visite outras vezes. Muito obrigado a vocês.
No próximo Café com André Luiz, nós vamos estar com Elisa Obrigado. Cosassa. Elisa Cosassa é neurocientista lá do Einstein. Ela vai falar para a gente de lobo pré-frontal, de emoção, amígdala, sentimento, gratidão. Vai ser bem legal. Um abraço a vocês e muito obrigado. E até o próximo Café com André Luiz. Você tem pensado sobre saúde e espiritualidade em sua vida? Mas como encontrar conteúdos atualizados e sérios sobre esse assunto? Chegou a AME PES, a assinatura de conteúdo da AME São Paulo. São aulas, cursos e palestras exclusivos, vaga garantida no AME em Foco, evento mensal fechado para assinantes, integração com o grupo do Telegram AME Responde, participação no Journal Club, um evento online de discussões sobre pesquisas e espiritualidade, e ainda descontos em produtos e muito mais. Faça já a sua assinatura da AME PES e aproveite para fazer o bem. Quem assina a AME PES ajuda a AME São Paulo a atender milhares de pessoas com um atendimento gratuito Coração Fraterno. Venha fazer parte dessa conexão entre saúde, espiritualidade e fazer o bem. Você junto da AME São Paulo.